Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o canal Meio Milhão Nunca Mais. Meus amigos, no dia de ontem, 8 de fevereiro, a internet bombou. E não foi por causa do BBB. O Monark, apresentador do Flow Podcast, aprontou mais uma de suas, né? Num episódio que contava com a deputada Tabata do Amaral e com o deputado Kim Kataguiri, ele afirmou: defendo a existência de um partido nazista reconhecido por lei. E, como se só por isso não fosse um absurdo, o deputado Kim Kataguiri, ele também concordou com o Monark, também disse, não, acho que esse debate tem que acontecer mesmo de forma reconhecida. É claro que Tabata do Amaral, com todos os defeitos que ela tem, ainda ela foi a voz sensata neste episódio, que ela diz, não, um plano de governo, uma ideia, ela não pode se sobrepor à existência do outro. Bom, já não é a primeira vez que o monarca ele entra neste debate da liberdade irrestrita de opinião. E num vídeo nós já tratamos isso, o card vai estar aqui, quem quiser confira aqui, onde nós falamos, e eu volto, né, eu reitero que a opinião, a liberdade de opinião, ela tem os seus limites. A democracia tem os seus limites. A democracia ela não é só o governo da maioria, mas ela também ela está embasada nas regras, né? Então, claro, a opinião da maioria respeitando as minorias. E quando você defende a ideia da abertura, por exemplo, de um partido nazista que tem por base a eliminação física de outrem, isso não pode ser levado para o campo da opinião. Ah, então é uma opinião que não deve ser discutida? Sim, é uma opinião que deve ser proibida porque não é uma opinião sadia, vamos colocar assim. Você não pode propagar aquilo que pode ferir a existência alheia. Por isso, por exemplo, que o racismo ele deve ser discutido, mas a gente não deve fazer apologia às ideias racistas. A apologia às ideias racistas, a apologia a ideias que tenha por fim eliminar minorias, ou às vezes até maioria, de segregar minorias, ou às vezes até as maiorias, ela precisa ser combatida, ela não deve ser discutida, ela não deve ser levada em consideração. Na discussão, inclusive, foi o que a Tabata Amaral colocou, né? Será que não basta o Holocausto? Quando nós falamos de racismo, será que não basta a escravidão, né? O êxodo compulsório dos africanos para o continente americano? Então, são questões que a gente não deve levar em consideração no campo das ideias. Não se discute, é errado e ponto. O racista, ele vai ser racista dentro do banheiro dele, mas não propagar essas ideias para a sociedade. Bom, o que se desenrolou a partir daí? O Flow ele conseguiu ter a proeza de ser demitido do seu próprio podcast. Né? Eu estou aqui com o site do UOL e colocou aqui, ó, André Geiger, acho que é assim que se pronuncia, CEO do Flow Podcast Estúdios Flow, ele colocou que ele anunciou o desligamento de Bruno Ayub, que é o monarca do podcast. Indicou que, ainda que Monark não faz parte da sociedade do podcast, inclusive dos rendimentos provenientes do podcast. E eles lançaram uma nota que eu vou ler para vocês, não na íntegra, porque ela é um pouco longa. Em que ele coloca que ao longo da história eles são sensíveis às polêmicas, mas que tem algum limite, né? E eu acho que o Monark ele acaba extrapolando este limite. Bom, o que acontece a partir daí? Qual foi o desenrolar da história? Isso tornou-se notícia, né? Hoje eu estou fazendo esse vídeo no final da tarde, mas quem esteve aí já na noite de ontem, 8 de fevereiro, e todo o dia de hoje, foi notícia em diversos pontos aí da mídia tradicional ou da internet. Passou até no Jornal Nacional. E
o desenrolar disso, que também causou uma outra baixa, diz respeito a Adrilles Jorge. Adrilles Jorge, ele é conhecido por suas ideias, que alguns chamam de polêmicas. Eu costumo dizer que são ideias imaturas, né? Ideias que faltam um pouco de leitura de mundo e de conhecimento prático da sociedade. Aí você vai falar assim, ah, mas ele é um homem de 47 anos. Tem pessoas de 90 anos que não têm maturidade, que não têm essa maturidade. O que ele fez? Numa discussão lá na Jovem Pan, que está mesmo parecendo com um verdadeiro clã, que tem posições extremamente polêmicas, né? Foi na Jovem Pan que, por exemplo, um jornalista deu um soco na cara de um convidado e ficou por isso mesmo, né? Então é uma rede que ela é, no mínimo, para dizer o mínimo, extremada. O que aconteceu? O Adrilles Jorge, no programa chamado Opinião, o Adrilles ele fazia uma comparação que é esdrúxula, né? Que ele diz o seguinte, segundo o site do UOL: o nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Eu faço uma interpretação como que meio que passando o pano. Vou usar aqui as palavras do Reinaldo Azevedo, né? Dá para você ser comunista sem você pregar o assassinato em massa. Aliás, a bibliografia do comunismo, agora sou eu mesmo que estou falando, né? A bibliografia do comunismo ele não traz esta questão da segregação de uma classe, da segregação de um grupo. Ele fala assim de revolução, né? No caso do marxismo ele fala da revolução, né? da ditadura do proletariado. Mas ele não deixa explícito que você precisa assassinar um grupo de pessoas, como o nazismo deixa isso explícito. Então assim, dá para você ser comunista sem necessariamente você ter uma ambição de assassinato em massa. Já nazista não dá para dizer o mesmo. O nazismo ele traz como pressuposto a eliminação de raças, de supostas raças que seriam inferiores à do nazista, né? Então, para mim, esta comparação já é absurda, já é esdrúxula. Falta leitura, né, para quem faz esse tipo de comparação. O apresentador William Travassos, o mediador do programa Opinião, ele fala por cima de Adrilles anunciando que o programa está acabando. O ex-BBB, para quem não sabe, o Adrilles Jorge ficou conhecido nacionalmente também por participar do Big Brother Brasil. Então levanta a mão, estendida à altura do rosto, num gesto parecido com Sieg Heil, expressão alemã que significa salve a vitória, muito utilizada no período nazista, como uma saudação de Hitler. E ele dá um tchau, mas ele não balança a mão, ele simplesmente levanta a mão e o apresentador fica perplexo com tal atitude do comentarista. O Travassos ele coloca surreal, Adrilles. E aí o programa acaba. No final da noite, Adrilles também havia perdido o emprego. Essas manifestações supremacistas, elas ultimamente elas estão muito comuns, né? Quem não se lembra do vídeo do ex-secretário de Cultura, o Roberto Alvim, quando ele faz um vídeo com toda uma estética nazista e que também foi demitido tão logo o vídeo viralizou. Ou quem lembra também do assessor da presidência da República, o Felipe Martins, que numa cerimônia no Senado, enquanto o chanceler Ernesto Araújo discursava, ele fez também um gesto, que eu não vou reproduzir aqui, supremacista. E quem também não se lembra do presidente da República, né? O Jair Bolsonaro, quando numa live ele levanta um copo de leite. E as pessoas falam assim, ah, mas isso você pode estar vendo coisas. Existe uma expressão que eu trago aqui de um vídeo que eu assisti eu havia conhecido essa expressão, mas eu nunca tinha visto nada que pudesse explicá-la de forma tão clara como o canal do Meteoro explicou, chamado o apito de cachorro, né? O Álvaro Borba do canal Meteoro. Eu vou deixar a descrição desse vídeo aqui o link desse vídeo aqui na descrição, depois vocês procurem lá, que é muito bacana. O apito de cachorro é uma expressão utilizada para você usar algumas simbologias
que um grupo específico vai te identificar como pertencente a esta ideologia, como pertencente a este grupo, né? Então, assim, por exemplo, o gesto que o Felipe Martins fez, quem vai entender esse gesto? Quem é supremacista. O copo de leite utilizado pelo presidente também é uma simbologia supremacista. Uma pessoa comum não ia entender, e isso também abre espaço para dúvidas. Por isso que esse povo, sempre quando vai justificar, ele inverte a situação e põe a culpa no outro. O que o Adrilles colocou? Né? O Adrilles Jorge, ele coloca, ele vai a público, ele faz um vídeo, ele vai também no Twitter se justificar, e ele diz o seguinte: a insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veementemente contra qualquer defesa do nazismo, vimos que ele pondera, né? O nazismo só matou 6 milhões de pessoas, e o comunismo que matou 100 milhões. Depois de um discurso meu veementemente contra qualquer defesa do nazismo, um tchau é interpretado como uma saudação nazista. Eu entendo tchau como eu faço no final dos meus vídeos. Tchau! Não apenas levantando a mão na altura do ombro. Nazista é sanha canceladora que não enxerga o próprio senso, assassino do ridículo. Então, sempre quando o bicho pega, não há aquela defesa, né, enfática daquilo que falou, daquilo que fez. O próprio monarca, ele coloca que ele estava bêbado na apresentação do podcast, então por isso que ele falou aqueles absurdos. O Felipe Martins, quem se lembra, né, daquele gesto que ele faz, ele diz que ele estava arrumando a lapela do paletó. Para mim, você arruma a lapela assim, não fazendo gestos, né, com a mão. Então é isso, né? Assim, quando você utiliza o apito de cachorro, né? Tô falando aqui o apito de cachorro dos gestos do Roberto Alvim, Felipe Martins e do presidente, né, da República, e quando o bicho pega, não é nada disso, você que está vendo coisas, né? No caso do Adrilles e do Monark, eu não acho que eles sejam nazistas, né? Eu não acho que eles defendam de fato o nazismo. Eles só têm uma visão deturpada do que é liberdade de expressão. E o problema de ter uma visão deturpada de liberdade de expressão, né, às vezes falta maturidade, como eu coloquei, às vezes falta leitura. O problema de você ter uma visão deturpada disso é que essas opiniões extremas, elas abrem espaço, elas ganham espaço para que elas sejam difundidas, para que elas sejam, então, espalhadas no senso comum da população. E isso é muito perigoso, isso não pode. É isso que temos que quebrar, e é isso que esse povo tem que entender, que eles são pessoas públicas, que a fala deles reverbera num número de pessoas muito grandes, e essas pessoas, algumas têm um senso crítico, outras não. Outras acolhem como se fosse a verdade absoluta, a única verdade. E como eu falo mais uma vez, isso é muito perigoso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu sou o professor Vinícius, hoje eu fico por aqui. Não esqueçam de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no meu canal. Semana que vem estamos de volta com outros assuntos.